Bom dia a todos. Quero agradecer a vossa presença neste nosso webinar, que tem como tema a adaptação às novas tendências. A pandemia e o confinamento geraram novos comportamentos na vida de todos, novas formas de comprar, novas formas de trabalhar, novas formas de vivência. Quisemos então perceber como é que esta nova realidade e os novos padrões de consumo desafiam os modelos de negócio das empresas dentro do setor imobiliário. Então, para desenvolvermos este tema, convidámos aqui alguns intervenientes que são líderes do setor imobiliário para estarem aqui connosco à conversa. Temos o João Cristina, que é o General Manager da Merlin Properties. A Merlin possui um portfólio de imóveis bastante diversificado, com edifícios de escritórios maioritariamente situados em Lisboa, como dentro do local. Tem o centro comercial do Fórum Almada, e estão neste momento a desenvolver o Centro Logístico de Lisboa em Vila Franca de Xira. Temos também o Ricardo Valente, um Managing Director da Imopolis. O portfólio é constituído maioritariamente por edifícios de escritórios. Como exemplos, temos o edifício do Nestor, o Parque Suécia e o Parque Holanda. Temos também o Enzo Guidez, Investment Manager da Mitisca. No caso da Mitisca, temos um portfólio de imóveis mais vocacionado para o setor do comércio, nomeadamente com retail parques, o Alverca Park, o Santarém Retail Park, o Aveiro Retail Park e o Lima Retail Park, entre outros. Temos também connosco à conversa o Jaime Alberto, que é o diretor-geral da NIT, e que vai aqui desafiar os oradores sobre a forma como eles estão a posicionar face aos novos padrões de consumo que resultam então desta pandemia que nós estamos a viver. O Jaime está aqui com uns problemas técnicos e não consegue aparecer a imagem dele, mas ele vai aqui conduzir aqui um bocadinho esta conversa. Jaime. Obrigado, Carla. É verdade, peço desculpa por ter sido este problema, não ter conseguido resolver o problema técnico, mas pronto, avançando já com o tema que nos trouxe aqui, gostava de começar pelo Ricardo Valente e fazer aquela pergunta que neste momento está na cabeça de todos nós e todas as pessoas que têm de gerir negócios, empresas, funcionários, etc. Que é numa altura em que há uma incerteza tão grande em relação àquilo que é a nossa sociedade e aquilo que é a nossa economia, com as alterações permanentes da evolução pandémica, como é que se conseguem estruturar ideias, projetos a médio e longo prazo? Bom dia a todos. Bom, essa é uma pergunta especialmente difícil. Numa altura destas, não é? Nós vinhamos de um ciclo muito dinâmico, em que eu via, então na área de escritórios havia um equilíbrio entre o que é a oferta e a procura, e o mercado estava muito dinâmico, estava basicamente na moda, então o ciclo de investimento estava num boom. Tendo isto, estruturar projetos a longo prazo tornou-se uma manobra hercúlea. Ou seja, primeiro todos parámos, pusemos ao novo tudo o que eram os nossos investimentos, porque não sabíamos o que daqui ia. Isto foi em março do ano passado. E ficámos bestialmente desacreditados com o que estava a acontecer. A verdade é esta. E então parámos para pensar, parámos para analisar o que é que são as novas tendências. Fazer um plano de 5, 10 anos num momento destes é virtualmente impossível. É essa a nossa posição. Não quer dizer que seja a posição do mercado, é a nossa. Nós vimos isto de uma forma, já passámos crise, vamos fazer 30 anos, vimos isto de uma forma algo conservadora. Quer isto dizer que os investimentos que tínhamos em calha tivemos ao novo, tínhamos em calha que era hotelaria, no que era escritórios, era o que estava no momento em curso, pusemos ao novo porque pode haver aqui umas mudanças de paradigma no que toca à classe de ativos de retalho e à classe de ativos de escritório.
Por isso, a pergunta não tem uma resposta muito clara, mas a nossa visão é pôr on hold, parar, reequilibrar forças e esperar um bocadinho para ver, para conseguirmos daqui para a frente fazer uma coisa se calhar diferente. Ezequiel, pegando aqui nesta resposta do Ricardo sobre a questão de ser preciso parar, o Einstein já teve uma experiência a trabalhar noutros mercados fora de Portugal. Desse ponto de vista, sente que isto é um problema transversal a todos os países que estão a atravessar este problema, ou em Portugal há alguma particularidade estrutural que nos tem sido mais difícil para as empresas reagirem a estas incertezas provocadas pela pandemia? Eu se calhar falava mais, antes do bom dia, falava mais em termos da empresa e daquilo que eu vi e que aconteceu na nossa empresa. A Mitisca trabalha hoje costumava trabalhar em 11 países e em pleno tempo de Covid conseguimos vender, por exemplo, um portfólio que tínhamos na Sérvia. Portanto, não deixou, tínhamos processo em andamento antes de Covid, que conseguimos fechar em termos de Covid. Fizemos mais investimentos na Polónia, fizemos investimentos na Roménia, continuamos a fazer aquisições. Agora, aqui uma coisa que se calhar realça um bocado, nós trabalhamos até à data, a Mitisca só trabalhava no segmento dos retail parks, e segmento esse que felizmente agora durante os tempos de Covid não foi assim tão afetado como os escritórios, como os centros comerciais, entre outros. Porquê? É assim, nós trabalhamos com lojas industriais abertas ao ar livre, não é? Bastante a fugir aqui um bocadinho à pandemia, até se calhar houve aqui as pessoas que se calhar em tempos normais iam ao centro comercial começaram a fazer compras noutros formatos como o de retail park. E depois uma coisa importante, não é? Nós temos, o nosso portfólio todo, acho que temos 2, 3 retail parks que não têm como âncora um supermercado. Portanto, eu acho que é escusado dizer, e acho que a gente sabe aqui o que aconteceu com os supermercados durante a pandemia. E depois os outros ocupantes, na grande maioria nos retail parks, o que é que são? São lojas brico, são lojas de decoração, são tudo lojas que não conseguem normalmente funcionar, por exemplo, num centro comercial, porque são lojas que precisam de áreas maiores, não é? E, portanto, não conseguem pagar uma renda num centro comercial e acabam por operar noutro formato. Se bem que o nosso caso é um bocado, diria que é um bocado especial, não é? Não parou, obviamente, como toda a gente, passamos aqui um mau bocado, não é? E quando começamos a ver lockdowns sucessivos em países diferentes, ter que gerir a interação, e foi mais um trabalho de gestão de inquilinos e de descontos e etc., do que propriamente de estratégia e vendas e compras e etc., porque isso continuamos a fazer, até porque ainda estamos no período de investimento do fundo e não deixamos de o fazer. Posso então até dizer que isto, no caso dos retail parks, foi até uma oportunidade de negócio, no sentido de dar uma nova roupagem àquilo que é o negócio? Se calhar reforçou, sim, como segmento, reforçou-nos aqui um bocadinho o segmento em que estávamos a investir. Diria, assim, obviamente levamos uma pancada como toda a gente, e acho que para quem segue um bocado o que se passa em Portugal, não é preciso dizer o que aconteceu, não é? A nível das rendas e etc. Houve aqui muita instabilidade, mas enquanto segmento, eu vou-vos dar a título de exemplo o exemplo de cá, não é? Mas título de exemplo, Portugal, nós fizemos muitas aquisições recentes, portanto, a Mitisca está em Portugal desde finais de 2017, e hoje temos um portfólio de mais ou menos 140 mil metros quadrados de retalho em Portugal. Nos últimos 12 meses tivemos uma rotação de inquilinos nos parques de 20 mil metros quadrados, pronto, são 15 a 20% da área bruta locável que temos no portfólio. E quando falo aqui de rotatividade, não é renovações de contratos, estou a falar de novos ocupantes, novos inquilinos, novas marcas a entrar no mercado. Portanto, assim, a nível de procura, ela está cá e existe. Agora, os investidores, com o que tem acontecido no mercado português, se calhar isso vai ser outra história, mas a nível da empresa, assim, nós não paramos. Não paramos. A Mitisca em si até está agora a trabalhar no lançamento de um terceiro fundo. Desta vez um fundo que não passa só retail parks, mas também mais virado para a área da logística. Logística, last mile, parques de PMEs. Nós não vamos fazer nada, por exemplo, como faz aqui o João Cristina na Merlin,
O nosso objetivo não é fazer grandes plataformas logísticas de 50 a 100 mil metros quadrados. A nossa ideia é mais, por exemplo, fazer um retail park, uma zona como Alverca, vamos pegar neste exemplo, uma zona como Alverca. Vamos ter uma componente de retalho e usar, por exemplo, as traseiras do terreno para fazer um parque de PMEs. Ou um projeto cross-stock pequenino, last mile, para uma DHL da vida. Então, é mais essa a ideia, é usar aqui as sinergias que existem entre uma coisa e outra. Mas, portanto, diria, a nível de estratégia de empresa, não, continuamos ativamente à procura. Houve alguns negócios que não aconteceram, mas que tentamos fazer na mesma e não nos parou. Acho que é o que posso dizer aqui quanto do nosso lado. Obrigado. João Cristina, não lhe vou já perguntar pelas plataformas logísticas, mas gostava de pegar primeiro aqui numa ideia lançada pelo Enzo, que tinha a ver com a diferença do impacto nos shoppings e nos retail parks. Todos nós sabemos o impacto violentíssimo que a pandemia teve nos negócios e nos shoppings. O João consegue-nos fazer mais ou menos um raio-x daquilo que foi o processo durante a pandemia e o estado atual dos negócios dos shoppings em Portugal? Vamos ver. Bom, antes de mais, bom dia a todos. A pandemia, enfim, o que veio trazer novidade para todos os setores imobiliários, não é? Quer dizer, tivemos todos que adaptar rapidamente a um novo contexto, um novo panorama, houve restrições impostas restrições administrativas e bem, porque estava em causa o bem comum, que é a saúde pública, e, obviamente, todos nós nos tivemos que adaptar. No caso dos centros comerciais, quer dizer, pouco se pôde fazer, potenciar o delivery, e adaptarmos ao horário de abertura, de fecho, não é? Quer dizer, a pandemia por si não é nada novo, porque leva quer operadores, quer proprietários a adaptar-se in extremis, de forma urgente, de forma extraordinária, enfim, uma série de medidas que são enfim, decretadas e impostas pela Administração Central. Portanto, nós e os operadores pouco podemos fazer. É óbvio que há operadores que sofrem mais. A restauração sofre e ainda está a sofrer. E nós o que fizemos foi, à semelhança de outros proprietários, foi enfim, aplicarmos a nossa política comercial, aprovada a nível ibérico, uma política comercial com bastante generosa e que, para vos dar uma ideia, fez com que alguns operadores, se não a larguíssima maioria dos operadores, escolhesse a nossa política comercial em detrimento das medidas fortes aplicadas e decretadas pelo Estado, ok? E pela Assembleia. Mas mais do que a pandemia, o que realmente importa é olhar para a tendência. E o que a pandemia fez não foi mais do que acelerar algumas tendências que já tínhamos no mercado. Desde logo o crescimento do comércio online. Portanto, a resposta à pandemia foi a procura, do lado da procura, ou seja, nós, os consumidores, em geral, começamos a pedir, fazer compras online, e tudo isso tem um forte impacto em todo o negócio físico, não é? em todo o negócio imobiliário. Desde logo nos centros comerciais, enfim, que se terão que adaptar-se a esta nova realidade. Depois poderemos discutir como, mas essa adaptação terá que ser feita nos próximos, enfim, 5, 10, 15 anos. Mas, João, pode-nos dar um exemplo dessa adaptação? Porque, não é, do ponto de vista, não é, parece-nos que os shoppings seriam precisamente os espaços que sofreriam mais essa alteração da dinâmica de consumo, não é, virada para o digital, não é? Vamos lá ver, não necessariamente, a vida não parou, não é? Certo, a vida não parou, mas se aumenta o consumo digital, não é? As pessoas tendencialmente irão menos aos shoppings.
É óbvio que sim, é óbvio que sim. Mas o meu ponto é, não podemos olhar para esta realidade e extrapolá-la para os próximos 5 ou 10 anos, não é? Porque, quer dizer, isto é, esperamos todos, um fator extraordinário, não é? Uma pandemia extraordinária, felizmente estamos a resolver, a vacinação está a correr bem, não é? E quer dizer, e mais cedo ou mais tarde a vida voltará, enfim, com algumas nuances ao seu normal. E, portanto, eu foco mais na tendência, não é? A tendência é claramente o crescimento do mercado online. Enfim, não sei em quanto é que estará neste momento em Portugal, mas antes da pandemia andava entre 3,5% e 5%, agora seguramente crescerá. Quer dizer, a mim parece-me claro que os centros comerciais terão que evoluir desde a mera plataforma que eram, não é? Enfim, um centro de encontro entre consumidores e o operador para seres mais dinâmicos, não é? Com uma maior aposta no lazer, não é? Ou seja, mais aposta em setores que tragam pessoas para dentro dos centros comerciais, não é? Porque, na verdade, a experiência, não é? Voltamos aqui ao tema da experiência, que seguramente o Enzo e o Ricardo também conhecerão lá. Mas a questão da experiência ganha agora nova relevância, porque, enfim, se há fatores onde o centro comercial se distancia do online, é no caso da experiência. Portanto, temos que criar, ou tentar criar um máximo número de experiências que permitam que o consumidor vá ao centro comercial. Depois existem outros aspectos, quer dizer, como o click and collect, ou seja, ter pontos de levantamento dentro do centro comercial que obrigue, de certa forma, o consumidor a ir ao espaço centro comercial. Temos os próprios operadores enfim, depois isto é um outro tema que nos levaria a nova discussão, que tem que ver com o enquadramento da logística com o comércio online. Porque, quer dizer, isto pedir para casa que a entrega seja feita em casa é muito gira, mas o custo dessa entrega não é suficiente. Nem dessa entrega, nem, eventualmente, da sua devolução. Não é? Porque a pessoa, muitas vezes, comprou, não experimenta e depois devolve. Não é? Quer dizer, tudo isso ser feito através dos meios tradicionais, em que vai uma carrinha entregar, depois vai lá uma carrinha, volta a ir levantar a peça que a pessoa comprou, isso tem um custo que muitas pessoas, enfim, não fazem ideia, mas quer dizer, tem um custo enorme. E, portanto, E é por isso que a Maryland Properties está a investir cada vez mais nestas novas plataformas logísticas? A logística terá que seguramente evoluir por diferentes razões, mas também. Obviamente que o crescimento do online leva a um maior peso tanto o crescimento do online como as próprias necessidades das pessoas em flexibilidade, rapidez, custo, faz com que os operadores tendam a ser mais eficientes mais criteriosos e olhar para a eficiência em custo e para a eficácia no tempo de entrega com outros olhos. Né? Portanto, aposto que essa é a nossa. É nisso que acreditamos que a logística, pelo menos do lado da procura, vai crescer muito nos próximos 5 a 10 anos. Okay? Porque também houve necessidade dos operadores também de ampliarem os seus espaços, não é? Para conseguirem armazenar todas essas encomendas e o crescimento dessas encomendas e o boom que houve nas encomendas, houve se calhar uma maior procura por espaços dessas características para poderem desenvolver o seu negócio, não é? Sim, vamos lá ver. Agora, reação à pandemia, sim. Não é? Mas, quer dizer, agora os agentes económicos tiveram de se adaptar de qualquer maneira às novas exigências, não é? Para continuar a operar e elaborar. No caso dos operadores logísticos, sim, foi muitos deles, e temos vários exemplos em Espanha, e em Portugal não, porque ainda estava em promoção. Mas em Espanha, operadores que nos pediram mais espaço durante 6 meses, 9 meses, 12 meses, não é? Precisamente para dar, enfim, Resposta, não é? resposta a este crescimento exponencial dos pedidos. Agora, o futuro
enfim, será ligeiramente diferente. Não é? Julgo que os operadores estão a repensar o seu modelo de distribuição. Como disse o Enzo, e a aposta deles creio que vai no bom sentido, quer dizer, as pessoas, os operadores tenderão a estar mais próximos dos pontos de entrega, dos pontos de grande consumo, tenderá a haver uma outra camada, não é? Entre a grande plataforma logística e a zona urbana, o tal last mile, precisamente para dar resposta aos pedidos e ao tempo de entrega, não é? Que as pessoas agora pedem e exigem quase que a entrega seja feita no dia a seguir. Isso tem custos enormes sobre toda a cadeia de distribuição. E, portanto, creio que uma das respostas será a procura de espaços de operador nas zonas mais próximas quando falo mais próximas, muito próximas mesmo, dos grandes centros urbanos. Obrigado, João. Ricardo Valente, eu gostava de pegar agora numa outra dimensão. Já falámos sobre o consumo, o aumento, as estratégias. Gostava de pegar também na dimensão que esta pandemia nos trouxe, de que tem a ver com o teletrabalho e com o trabalho remoto e as novas, a forma como as empresas se reestruturaram e como os próprios funcionários olham para aquilo que devem ser os escritórios modernos hoje em dia. E gostava de lhe perguntar precisamente isso, ou seja, esse é também um dos dilemas que todos enfrentamos, como é que os escritórios se devem remodelar, mantendo a qualidade e a exigência que querem ter, mas mantendo também os funcionários confortáveis, sobretudo numa altura em que eles querem cada vez mais trabalhar a partir de casa. Há aí um misto, como é que vê este cenário? Como é que vejo? Bom, tudo isto é muito fresco e nós, para analisarmos uma tendência, não pode ser no meio de uma pandemia e com um ano de história. Portanto, ainda é tudo um bocadinho cedo para toda a gente. O que é que a gente sente, o que é que nós sentimos no nosso caso? Isto é uma corrente que há uns anos, há mais de uma década, também aconteceu em algumas multinacionais. Primeiro temos que reconhecer uma coisa, o teletrabalho funciona e funciona. Portugal foi especialmente resiliente. Quando entramos no primeiro lockdown, as pessoas rapidamente se ajustaram e rapidamente deram continuidade aos seus... As empresas não deixaram de operar e não deixaram de... O teletrabalho, sim, funciona. O que é que vemos agora? Há uma procura que temos tido, há uma grande incerteza por parte dos nossos, que também não sabem bem para onde caminhar. Se vão apostar muito mais no teletrabalho e o espaço de escritório será mais espaço de comunhão, até de algum lazer e de encontro para reuniões pontuais e temporárias, ou se tudo isto não é uma tendência meramente temporária e mais à frente no caminho, daqui a 2 anos, não sei, as coisas vão estabilizar e o espaço de escritórios vai continuar ainda a ser necessário, não digo a 100% como estamos agora, mas se calhar a 90% ou 85%, porque aculturar pessoas em teletrabalho é muito difícil. Haver partilha de projetos, discussão de projetos, a dinâmica de uma sala de reuniões é muito diferente de uma dinâmica de um webinar ou de um encontro online. Portanto, as sinergias que se criam de juntar as pessoas existem. Pedimos desculpa, tivemos aqui um problema técnico que a nossa plataforma foi abaixo. Vamos tentar aqui retomar aqui o tema e continuarmos aqui a conversa que estávamos a ter, que era bastante agradável e infelizmente foi interrompida assim de forma inesperada. Bom, eu não sei até que ponto eu estive a falar sozinho para este ecrã, mas retomando, escritórios pode eventualmente haver uma mudança de paradigma e os escritórios ser eventualmente no futuro uma zona não tanto de trabalho 8 horas por dia, mas mais uma zona de encontros, de partilha de experiências
e não tanto de estarmos todos 8 horas por dia no trabalho, e isto vai fazer, obviamente, trazer aqui uma grande alteração no que é o balanço entre a oferta e a procura. Precisarem menos dos escritórios tradicionais, obviamente que a procura vai ser menor. Isto também é compensado por uma falta de oferta que havia no nosso mercado, portanto em Portugal não me parece particularmente crítico, mas sim, pode haver, agora ainda é tudo muito cedo, pode haver aqui uma inversão de tendência, e o que estamos neste momento a verificar é que os inquilinos que procuram escritórios, como têm esta incerteza associada, não pretendem comprometer-se por muito tempo nos contratos de arrendamento que fecham, até porque todos estamos ainda numa fase de análise de como é que vamos caminhar e qual é a nova tendência de escritórios, porque toda a gente nesta fase tem constatado é que o teletrabalho funciona, e a necessidade de escritórios de uma empresa pode reduzir, não digo consideravelmente, mas com algum impacto. Mas, Ricardo, e no caso específico dos espaços de cowork, que era uma tendência também muito crescente nos últimos anos em Portugal, e essa alteração da ADN, da estrutura das empresas e como as empresas veem o trabalho em conjunto, sobretudo, neste caso, pequenas e médias empresas, vai haver uma quebra nesta lógica de trabalho, nesta lógica de escritórios de cowork? Pode haver alguma quebra. Esses trabalhos de coworking, então, estes modelos de negócio, neste período, sofreram um impacto muito grande, até porque a pandemia obrigou-nos todos a ficar em casa, e partilha de espaço com pessoas que muitas vezes não conhecemos, não traz muita confiança às pessoas. Pode haver uma grande quebra. Aqui o modelo de coworking sempre foi um modelo que suscitou aos investidores em geral algumas dúvidas toca às rentabilidades geradas, mas sim era uma tendência, nomeadamente para pequenas e microempresas. Eu tenho dúvidas que continuo na senda que continuava, que surgiam muitos espaços de coworking, e tenho dúvidas que no futuro continue aquela postura muito crescente desse tipo de procura muito crescente. E vê alguma alternativa a esses espaços? Porque as empresas vão continuar a ter que precisar de receber, mesmo as micro e pequenas empresas, vão ter de continuar a receber clientes, vão ter de continuar a fazer reuniões. Se eu estou num espaço de cowork, que alternativas é que têm? Eu acho que não vai haver uma tendência tão crescente na abertura de espaços de cowork. Acho que uma tendência de estabilização. Esse negócio tem o seu lugar e continuará a ter o seu mercado, portanto, é uma alternativa. Não me parece que tenha a curva de crescimento que teve até o passado. Não vão ter que sentar, que receber, que reunir, e não vão fazê-lo na sua casa, né? Portanto, isso parece-me que sim. Agora, a tendência de crescimento é que eu tenho sérias dúvidas. Continuo. Enzo, temos estado aqui a falar sobre a alteração do perfil do consumidor, do perfil do trabalhador, e no caso dos retail parks, houve também uma alteração do perfil dos vossos clientes, do perfil das pessoas que tradicionalmente visitavam os retail parks e que agora, neste contexto, passaram a visitar os retail parks, e que impacto é que isso poderá ter? Vamos já falar no futuro pós-pandemia. Certo, para ficarmos mais animados. Voltava só aqui um bocadinho atrás, por exemplo, quanto ao tema dos escritórios. Eu vou dar, por exemplo, o nosso exemplo em concreto, e para terem uma ideia, é assim, a Mitisca não é uma empresa assim tão grande, nós somos que 25 pessoas no escritório, porque eu costumo estar em Bruxelas, e para terem assim uma pequena noção, ouvi o meu CFO dizer no ano passado, março de 2019 versus março de 2020, não recebi a fatura da agência de viagens que nos fazia as reservas de voos e de comboios. Março de 2019 tínhamos gasto a 25 pessoas mais de 30 mil euros, e em março de 2020 a fatura era de 500 euros. Dá-vos uma ideia? E isto não inclui os restaurantes, não inclui os arrendamentos de hotéis, não inclui
todas as outras despesas como táxis e etc. E assim, o pessoal lá do escritório continua a fazer o seu trabalho. Não é? Portanto, isto dá para ter um bocado o impacto que isto pode ter a todos os níveis. Por exemplo, não sei, alguém como eu que vivia 1 hora de escritório, todos os dias conduzia 1 hora para lá, 1 hora para cá, eram 300 euros de gasolina ao final do mês, não é? Portanto, que era financiado pela empresa. Isto à escala de uma empresa pode ter um certo impacto, não é? A nível das viagens, por exemplo, eu acho que tudo aqui vai ser um bocado repensado. Nós hoje de manhã, antes de termos este webinar, eu já tive 3 reuniões, não é? Isto era impensável se o webinar tivesse sido numa sala de conferências em que eu tivesse que estar presente e tivesse que conduzir, não sei, Porto de Lisboa, Vila do Sítio. Se calhar eu tinha feito isto hoje de manhã e, entretanto, já tive 3 reuniões antes. Portanto, acho que há aqui toda uma dinâmica que até para nós é nova, não é? Para todos O nós. Enzo é de longe o mais otimista do painel. A nível A nível de encontrar sempre boas soluções para tudo o que tem acontecido. Ver sempre o lado bom das coisas. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que nós todos estamos a ser forçados e fomos forçados. Eu primeiro dia que me fecharam em casa para trabalhar, eu pensei que eu não ia aguentar uma semana, não é? E, entretanto, dou por mim já estou mais de 1 ano em casa a trabalhar. Portanto, isto está aqui nós todos, quando somos postos à prova, encontramos alternativas e soluções, não é? Eu falo por mim, é raro ter ainda reuniões presenciais, até porque grande parte das empresas as pessoas não estão a trabalhar nos escritórios, só agora que estão a começar. Portanto, acho que vamos ter que nos aqui readaptar e há muita coisa, obviamente, que vai mudar, não é? Eu falo por mim, eu era uma pessoa que se calhar gastava por mês 2.000 euros em hotéis, não é? A minha empresa. De um lado para o outro, voos, etc. De repente, estou a zeros, não é? Já não sei o que é ter um almoço de trabalho, já não sei o que é ter mudou. Acho que Ter um café com o colega. não, mudou. Falta aos almoços de trabalho também. Vai ter obviamente vai ter um impacto, não é? Os hotéis vão sofrer com isto, vão ter que se reinventar, provavelmente. Os almoços de negócios, os restaurantes que vão ter que se reinventar também. Há muitos setores que nós nos quais não pensamos que vão ter que se ajustar, não é? Acho que isto para mim é claro. Agora, como é que isto vai acontecer e até que nível é que vamos chegar? Eu acho que vamos voltar um bocadinho à normalidade. Isto dizer que vamos mudar tudo, para mim não acredito. Houve guerras no passado, houve pandemias no passado. Esta pandemia, comparada com uma gripe espanhola, que se calhar aniquilou metade da população humana, não vamos comparar o que está a acontecer agora com o que aconteceu no passado, não é? Com a tecnologia que temos, etc. Mas se calhar está aqui a diferença. Desta vez temos tecnologia, coisa que não havia no passado. Nós conseguimos aqui, de repente, fazer uma coisa. Eu nunca tinha tido uma reunião por videoconferência praticamente antes da pandemia. E de repente só fazemos isto. Não é? Portanto, há aqui toda uma coisa que, como o João disse há bocado, eu acho que veio acelerar o que ia acontecer, se calhar daqui a 5, 10 anos, tivemos que fazer de repente. No espaço de um mês fomos obrigados a fazê-lo. Isso. Já agora ainda vou aqui ao tema dos escritórios, para o Ricardo ou para o João. Tenho tido conhecimento de algumas empresas que acabaram mesmo por fechar os escritórios fisicamente, porque tiveram a noção que iriam estar durante 1 ano, não é? sem estarem fisicamente juntos, e acabaram por fechar. Sentiram muito esse impacto ou nem por isso? Nós, felizmente, não sentimos. Não sentimos, mas há já até algumas indicações de algumas multinacionais que vão reduzir drasticamente a sua ocupação. A mesma área, não é? A área de escritórios também reduz. Vão reduzir drasticamente. Houve um dos nossos clientes que disse que não queriam apostar mais em escritórios físicos a nível europeu. Portanto, sim, ainda é uma decisão algo radical. Não vimos isso noutros inquilinos. Mas sim, as coisas podem mudar bastante, também ainda está tudo muito quente e a verdade é que, inclusive na zona, quando tivemos pequenos desconfinamentos, nós andamos nestes ciclos de confina, desconfina, confina, desconfina, nos períodos de desconfinamento, as pessoas, como ainda havia muito receio, acho que muito receio dos portugueses, a realidade é que as pessoas voltavam de uma forma muito, muito lenta ao escritório. E tivemos taxas de ocupação muito, muito baixas. A nossa normalidade. Portanto, o novo normal está para vir, vamos ver. Ricardo, não sei se sentes isso também, mas, por exemplo, eu vou
ontem estava ao telefone com um dos sócios dos advogados, do gabinete de advogados com o qual trabalhamos há anos em Portugal, que tem escritórios na Avenida da República, e ele liga-me a dizer: olha, Enzo, vou para a Madeira, definitivamente, e vou trabalhar a partir da Madeira. Portanto, já estão a acontecer coisas, não é? Estou a falar de um dos sócios do gabinete, não é? Não estou a falar de qualquer pessoa em que aceitaram que ele fosse viver para a Madeira. Portanto, isto também pode ter aqui um impacto de regionalização e etc., em que as pessoas se apercebem, se calhar vou uma vez por mês a Lisboa e consigo trabalhar à distância. Não... Isto pode ter impacto no interior do país, isto pode nos levar a uma conversa muito mais alargada, porque isto pode até ter impactos no interior do país. Nós vemos pessoas a mudar-se para o interior do país porque estão muito mais descansadas, porque têm contacto com menos pessoas e desde que tenham uma boa ligação à internet conseguem fazer muita coisa. Não é? Depois há uns que são pessoas que não gostam de trabalhar em casa, eu sou um deles, eu continuo a vir ao escritório, mas a verdade é que o nosso escritório também está praticamente vazio. A ver, eu, do nosso lado, na verdade, não tivemos. O que sentimos foi, obviamente, uma redução drástica na ocupação dos edifícios de ocupação, não tanto na ocupação dos clientes, porque, enfim, os contratos continuavam em vigor e continuam em vigor. Não tem que ver com a ocupação per se, mas sim com a ocupação física das pessoas no interior dos escritórios. Isso reduziu drasticamente, como é óbvio. Agora, eu teria algum cuidado antes de tomar estas opções disruptivas, não é? Estas medidas disruptivas, que é pegar nas coisas e fechar o escritório integralmente ou ir embora. Porque, o que aconteceu, na minha opinião, isto é sempre a minha opinião, claro, mas o que aconteceu foi uma reação, as pessoas reagiram, não é? A este efeito pandémico. E essa reação foram todas para casa. E, enfim, obviamente, pessoas que têm crianças novas como eu sofreram mais, não é? Houve outras que, se calhar, nem sofreram tanto. Mas, verdade seja dita, desde que não hajam grandes alterações na estrutura, e se as pessoas já trabalhavam na empresa há 3, 4, 5 anos, não é? E já houvesse uma assimilação da cultura da empresa, quer dizer, não altera grande coisa. Quer dizer, não há contacto físico, não há reuniões presenciais, mas há reuniões online. Agora, eu tenho algumas dúvidas, mas isto sou eu, tenho algumas dúvidas que, enfim, o teletrabalho seja uma solução a 5, 10, 15, 20 anos. Quer dizer, acredito na flexibilidade laboral, isso acredito, não é? E acho que isso vai acelerar, esta pandemia vai acelerar a flexibilidade laboral. Se calhar as pessoas podem trabalhar 2 dias por semana a partir de casa, 2 dias e meio a partir de casa, não é? E concentram em 2 dias, uma semana, as reuniões que tenham que fazer no escritório. E também, enfim, estar a extrapolar e dizer que tudo vai ser assim, também não é bem assim. Trabalhos que, por exemplo, os advogados precisam de concentração e se calhar as reuniões têm-nas uma vez por semana, se calhar não precisam de estar tanto tempo no escritório. Se calhar 3 dias por semana é muito, não pode ser não sei, mas acredito mais na flexibilidade laboral do que num fim anunciado dos escritórios e vamos todos trabalhar desde casa. Quer dizer, isso não acredito, porque acho que os custos para a empresa. Bom, primeiro, a produtividade não pode ser tão grande. Trabalho em equipa e trabalho em casa, a produtividade duvido que seja tão grande, porque há muitas reuniões por Teams, né? Nessas reuniões tipicamente se convocam 50 pessoas, toda a gente a falar ao mesmo tempo, não é ideal. E depois, quer dizer, para a formação das próprias pessoas, quer dizer, como é que alguém consegue entrar numa empresa e trabalhar a partir de casa quando não conhece a empresa, quando não conhece o meio de trabalho da empresa, não conhece o seu chefe nem sabe como é que essa pessoa trabalha. É muito difícil, não é? Quer dizer, isso leva-nos a pensar até o próprio modelo organizacional. Não é? Como é que conseguimos ter uma equipa de trabalho onde uma pessoa tem a Almada, outra está no Montijo, outra está no Seixal, outra está na Amadora? Quer dizer, sim, a tecnologia, obviamente, que encurta imensas distâncias, mas havendo problemas na equipa, muitas vezes é mais fácil resolvê-los em loco do que montar uma reunião de Teams e
e abordá-los. Quer dizer, acho que a tecnologia é uma solução enfim, para uma necessidade imediata, mas não será a solução estruturante para que envolva o final dos espaços escritórios. Mas é a minha opinião. Não... Obrigado, João. Aqui gostava de pegar aqui numa expressão que usou, penso que até mais do que 2 vezes, que tem a ver com a flexibilidade. Mas isso também nos leva para outra dimensão, que tem a ver com o Estado, não é? Ou seja, a forma como o Estado também deve gerir esta situação, sobretudo na questão fiscal sobre as empresas. Estou a perguntar o João, Ricardo ou o Enzo, desse ponto de vista, no facto de ter havido umas quebras abruptas de faturação e desta flexibilização que as empresas tiveram que fazer, tiveram que se readaptar, tiveram que investir, de que forma é que também o Estado poderia ter sido mais ágil, mais flexível, sobretudo na questão de fiscalidade do património? O Ricardo Valenço gostava. O Estado não é, por definição, flexível. Uma instituição flexível ou ágil, ou leve. Não é. Mas devia ser uma pessoa, mas o Estado devia ser uma pessoa de bem também, não é? Claro, mas não é só na questão da fiscalidade, mas também na questão da ajuda até às empresas que estão a passar um mau bocado. A verdade é que, perante uma situação destas, o normal é qualquer empresa como a nossa, de grande dimensão, com muitos inquilinos e com muitas rendas ou isto ou aquilo, é expectável uma queda. Portanto, a nossa postura foi, estamos no meio de uma pandemia, vamos olhar para dentro e ver onde é que também podemos, tá? Porque é nestes períodos que se limpa a casa. O Estado, como Estado, não tem sido particularmente proativo na fiscalidade. É muito volátil tudo o que é legalidade e fiscalidade com o Estado, é tudo muito volátil e pouco dinâmico, portanto, aí o Estado devia ser bastante diferente. Nós tivemos que ser ultra dinâmicos e ultra rápidos na ajuda aos nossos inquilinos, porque nós tivemos que nos substituir. O João tocou nesse ponto há bocado. Nós, muito antes de ajudas de Estado, que demoravam eternidade a chegar, tivemos nós que nos substituir ao Estado para ajudar os inquilinos com dificuldade. Nós substituímos ao Estado em muitas ocasiões e ainda continuamos a fazer. E, Carla Quitério, também gostava de pegar aqui precisamente nesta ideia de substituição ao Estado e encontrar formas de encontrar soluções num Estado que nem sempre é flexível e ágil, como o Ricardo estava a dizer. Eu próprio desconhecia, mas há um conjunto de ferramentas de fiscalidade que podem ser ativadas. Sei que a Hemming faz isso e faz isso muito bem, por isso é que poupa tantos milhões de euros por ano aos clientes, na forma como gera precisamente esta questão da fiscalidade do património, e há um conjunto de ferramentas que é possível acionar, sobretudo nestes momentos, certo? Certo. Este foi uma altura atípica, não é? Também para todos os negócios e para todos os setores. E como algumas empresas viram os seus negócios parados, como o Ricardo disse, acabaram por olhar para outros temas, não é? Que se calhar no seu dia a dia não estão tão presentes, apesar de saberem que têm aquele imposto para pagar e terem aquela dinâmica, mas o próprio rendimento das empresas acaba por compensar aqui um bocadinho os custos que as empresas têm. E este foi um momento em que as empresas conseguiram olhar para outros temas, para outros custos que tinham e que tiveram alguma ação para poder contrariar o aumento dos custos face ao aumento das receitas. Apesar de tudo, também queremos deixar aqui em aberto que não é só nestas alturas que as empresas também devem olhar para estes temas. Isto tem sido recorrente ao longo dos anos, que as empresas devem olhar para estas questões e verem se realmente os custos estão de acordo com a realidade e se estão a ser feitos indevidamente ou não.
Portanto, todas as alturas são boas para trabalhar este tema, não só nestas alturas de pandemia, nem de dificuldades que as empresas puderam ter passado, porque isto acaba por não desviar muito do caminho das empresas, não se desvia do negócio das empresas, mas acaba por ser uma mais-valia, porque acaba aqui por compensar aqui um bocadinho os lucros que as empresas têm, portanto. Já tivemos aqui a oportunidade de trabalhar aqui com todos dentro desta área, e acho que é uma mais-valia para as empresas, não só nesta altura como em outras, porque, por exemplo, falando aqui do imposto sobre o património, sabemos que não houve ajudas por parte do Estado para nenhumas empresas, não houve moratórios como houve noutros impostos, não houve nada disso, não houve prolongamento de prazos de pagamento, nem nada disso, portanto. Penso que é uma mais-valia para as empresas acabarem por olhar para estas questões, não só em tempos de pandemia, como noutras alturas, embora se calhar nesta fase acabou por ter um impacto mais significativo. E se calhar só para, Carla, para vos ajudar aí um bocadinho, só para dar exemplos concretos, não é? O imobiliário comercial vive do rendimento e daí ele se capitaliza sobre o rendimento, não é? Acho que é tão simples quanto isso. Depois cada investidor mantém no portfólio o tempo que quiser. Há uns que vão manter durante 3 anos, outros que vão manter durante 5, depende da estratégia de cada empresa. Mas no final o que conta e o que é importante para o investidor que venha a seguir é o rendimento que efetivamente aquele produto obtém. E pegando um exemplo concreto, não é? Vamos dar um exemplo de, por exemplo, o IMI. O IMI é um custo para o proprietário em Portugal. Na grande parte dos outros países está incluído nas rendas e é um custo do inquilino. Mas Portugal é um custo para o proprietário. Qualquer poupança que eu tenha no IMI, e vamos dar um exemplo, 10 mil euros de IMI poupados por ano, a 6,5%, estamos a falar de uma capitalização de 150 mil euros. Portanto, se calhar em vez de estar a negociar um aumento da renda como um inquilino para obter mais 10 mil euros, uma coisa que é óbvia, que estava aqui à frente dos nossos olhos, não é? Permite-me obter no momento de saída, afeta-me o meu NOI na mesma, o Net Operating Income na mesma, em 10 mil euros resultado positivo, não é? Porque era um custo para mim, portanto, o impacto no final é o mesmo. Tal como foi aqui falado neste nosso webinar, as questões do teletrabalho e destas novas realidades em que as plataformas digitais se tornaram uma ferramenta de trabalho, nem sempre corre como queríamos. Um exemplo disso foi o problema técnico que tivemos no decorrer deste nosso webinar e que impossibilitou, infelizmente, que os intervenientes pudessem concluir a sua participação. As opiniões e as visões foram bastante esclarecedoras, dando resposta aos temas que nos levaram a pensar neste webinar. Quero assim agradecer em nome da Aiming a todos os intervenientes, ao Enzo Guidez, ao João Cristina, ao Ricardo Valente e ao Jaime Alberto pela sua participação, bem como a todos os que assistiram a este nosso webinar, a este nosso evento, e esperamos ver-vos numa próxima vez.